O Veivance, ele é uma outra substância, ele é uma anfetamina, o composto chama lisdexanfetamina, e ele dura também suas 12, 14 horas, muitas vezes menos, então teoricamente 12, 14, na prática umas 8, 10, e a gente acaba usando em pacientes também desatentos, e é aquela coisa, você falou do peso, né? Muitas vezes o TDAH ele tem compulsão alimentar, é uma comorbidade muito frequente, e o Veivance, de fato, é o primeiro tratamento, é padrão ouro de tratamento para compulsão alimentar, não à toa, porque está atrelado à impulsividade, com textos Sim. assim, que você pode trabalhar conjuntamente. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Formari Talks. Hoje iremos falar sobre um tema super interessante, que é distúrbios do sono e TDAH. Há um ponto de muito interesse, de bastante dúvida, e eu trouxe hoje para falar sobre esse tema o Dr. Giocondo, que é médico, psiquiatra e está aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, Muito Giocondo. obrigado, é um prazer. Gente, vamos lá, falando um pouquinho do Dr. José Guilherme Giocondo Guerra. Ele é médico pela Unicamp, psiquiatra especialista em TDAH, autismo e altas habilidades, perito psiquiátrico, pós-graduado em psiquiatria forense e gestão da saúde no Einstein, mestre em neurociências pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e mestre em medicina pela Universidade do Minho, em Portugal também. Atualmente é pós-graduado em psiquiatria da infância e adolescência no Einstein e acadêmico de direito pela Faculdade de São Francisco, da USP. Fundador da clínica Giocondo Tartari Psiquiatria. Um prazer receber aqui. Igualmente, muito obrigado pela oportunidade. Vamos lá. Giocondo, temos aqui um tema de muito interesse, né? Quando a gente fala TDAH, o pessoal já quer saber, todo mundo fica atento, pega o caderninho, começa a anotar, Verdade. tá? E vê se está dentro do espectro do TDAH, se não está. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre a questão do sono, mas eu acho importante a gente dar uma pincelada no diagnóstico do TDAH, nas predominâncias, predominantemente desatento, hiperativo, explicar um pouquinho, dar uma visão geral sobre esse diagnóstico para depois a gente introduzir na questão do sono, pode ser? Claro, claro, vamos lá. Vamos lá. Bom, o TDAH ele é uma sigla que corresponde a transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e é um transtorno, não uma doença, porque ele nasce com o sujeito. Então, condições de formação, condições genéticas desempenham um papel importante. Esse transtorno que a gente chama do neurodesenvolvimento, porque começa no nascimento, mas vai se manifestando sobretudo na infância, ele é caracterizado justamente pelas próprias siglas, né? Então, sintomas de desatenção, sintomas de hiperatividade e, apesar de não existir na sigla, sintomas também de impulsividade. E é o que confere essa denominação dos subtipos. Então, hoje a gente sabe que, dentre esses três, o predominantemente misto, ou seja, pacientes que têm sintomas tanto de desatenção, que são mais esquecidos, que têm problemas de memória, de concentração, mas também algum grau de hiperatividade acabam sendo os mais comuns. O contexto da impulsividade é uma pauta importante porque leva a muitas sequelas, muitos transtornos, problemas para a família, para o sujeito. Traumas também, né? Claro, claro, sem dúvida. E não está no nome da patologia, muitas vezes as pessoas se esquecem desse conceito. Então, assim, sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, cada vez mais a gente tende a estimular que os profissionais, que as escolas, que as famílias se apropriem desse conhecimento para intervir precocemente. Porque outro dado que também é muito importante, uma parcela não tão grande, ou seja, cerca de 20%, 30% dos pacientes que têm TDAH na idade infantil, mantém esse TDAH na idade adulta. E, é claro, algum prejuízo, algum grau de desatenção, de hiperatividade pode acontecer, mas geralmente é muito menor do que aquele da infância, quando tratado adequadamente. Isso. Então, você falou de dois subtipos, o misto, o predominantemente desatento, e faltou falar do predominantemente hiperativo, certo? Perfeito. Que é caracterizado pela hiperatividade, meio óbvio, né? Só acho que vale a pena. Claro, a questão inclusive o transtorno hipercinético, né, que foi primeiramente descrito, é
era o TDAH mais clássico, basicamente. Então, quando a gente pega literatura, sobretudo alemã, que caracterizava as primeiras descrições do TDAH, era o subtipo hiperativo. Porque, basicamente, é o que mais causa problema, basicamente. Na escola, dentro de casa, a gente sempre vê a criança mais agitadinha como aquele que causa mais problema, mas a tendência, curiosamente, é que ele diminua ao longo dos anos. Então, aí também a importância, novamente, do tratamento. O subtipo hiperativo, em que predomina a agitação motora, a agitação mental, é um pouco menos frequente e, geralmente, ele melhora quando o adulto, quando chega à idade adulta. Uma coisa importante que a gente estava falando aqui nos bastidores, antes de conversar, né, que a gente já estava discutindo aqui antes de começar, e a gente falou, gente, vamos começar a gravar, porque já começou. Porque muitas vezes a hiperatividade, a gente acha que a hiperatividade ela é só motora. E você estava colocando, né, sobre a questão de muitas vezes essa hiperatividade ser uma hiperatividade mental. Claro. Né? A pessoa fica ali com é quase uma síndrome do pensamento acelerado, né? Que fica com aqueles pensamentos um em cima do outro, um encavalando o outro, mas não necessariamente motoramente agitado. Perfeito, perfeito. Novamente, assim, a gente vê essa questão da hiperatividade, ela é muito descrita de fato, né? As professoras, no ambiente escolar, como... Chama mais atenção ali, né? Perfeito. Você tem acesso. Exato. Mas eu sempre falo, né? Quem tem TDAH 24 horas por dia, não só durante o dia. Então, assim, tem a questão do pensamento. Então, muitas vezes a criança está desatenta, está no mundo da lua, mas ela está internamente com vários pensamentos ali, com várias preocupações, uma agitação, uma inquietação que não é visível, mas é sentida por ela. E que leva muito prejuízo, muito sofrimento, mas também tem a questão do sono, que vem a pauta a calhar, né? O TDAH, ele também tem TDAH durante o sono, e isso talvez seja uma das coisas mais interessantes. Quando a gente faz exames ou pede para a família gravar, é um sono muitas vezes agitado, e que durante o dia, não necessariamente a criança ou o adulto está agitado. Motoramente. Perfeito. Só que à noite ele mexe muito as pernas, e aí vem uma série de patologias próprias do sono de quem tem TDAH. Sonambulismo, inclusive. Então, é uma patologia mais complexa, né? Ótimo. Bom, vamos falar então um pouquinho dos distúrbios do sono. Primeira pergunta, né? Como é que a gente faz esse diagnóstico? Como é que vocês, médicos, fazem esse diagnóstico do distúrbio do sono para o TDAH? Porque eu entendo que é uma comorbidade. Perfeito. Certo? Perfeito. A questão das alterações do sono no TDAH talvez sejam dos principais pontos a serem abordados do ponto de vista médico. Primeiro, porque causa muito impacto, depois, porque é muito comum, e terceiro, porque alguns casos, é claro, mas é facilmente reversível ou tratado. Primeiro, que afeta quase 75% das crianças e adultos, então é uma cifra considerável. E segundo, que a gente tem uma série de transtornos, de patologias do sono, que são muito específicos e merecem uma atenção especial. Em relação ao diagnóstico, tem uma série de critérios, dependendo do próprio transtorno. Então, a gente vai ter insônia, a gente vai ter sonambulismo, a gente vai ter terror noturno, e cada um desses problemas vai traduzir em sintomas e critérios diagnósticos diferentes. No caso do TDAH, os dois principais seriam a própria insônia, que é definido como 3 dias em uma semana. Então, dos 7 dias, 3 dias a pessoa dorme mal. Dormir mal significa, no outro dia não está bem, basicamente, está desatento, está cansado, com muito sono. É uma noite não reparadora. 3 de 7 por 3 meses. Isso é definido como insônia. E a gente sabe que a população paulistana tem altos níveis aí de insônia, só pensando nisso. Insônia, então, não é o demorar para dormir. Não. O que fecha o diagnóstico de insônia é isso, por 3 meses, 3 dias na semana, dormir mal. Perfeito. Não só o demorar para dormir. Perfeito. Que são as principais causas, né? Aí pegando propriamente do TDAH, de fato demorar para dormir e dificuldade de manter o sono. E aí a gente chama de insônia inicial, insônia intermediária, insônia final. E a segunda, que seria basicamente as alterações da fase do relógio biológico. Então, a gente tem o nosso relógio biológico, que
vê quando está de manhã, quando está de tarde, quando está de noite, e a partir disso produzem os hormônios, por exemplo, a melatonina, que é conhecida, para iniciar o sono. E isso é um ponto importante do TDAH, porque ele tem uma produção muito alterada de melatonina. O ciclo biológico, o relógio biológico interno é alterado. E pode ser por uma série de contextos genéticos, comportamentais, numa família que também tem TDAH na família, e aí, por ser genético, e aí o pai ou a mãe acaba demorando muito para dormir, não tem uma rotina de higiene de sono adequada. Toda a movimentação da casa também influencia, né? E aí um ponto importante é que quando a família faz essa higiene do sono, deixa a casa, né, a luz mais âmbar, né, sem barulho, TV desligada, tal, e mesmo assim é difícil, né? E lógico, a pessoa tem uma regularidade do sono, tendo mais ou menos, não é 9 horas, deu 9 horas, sai correndo para dormir, que é horário de trabalhar, né? Mas é assim, mas tem um certo padrão, né? Vai dormir entre 9, 9 e meia, 8 e meia, 9. Não um dia 11, outro dia 1, outro dia 8, porque daí você não tem padrão nenhum. Mas quando isso tudo acontece, a higiene do sono e tal, e mesmo assim, essa pessoa continua com dificuldade para dormir, aí você medica ou você medica um pouco antes também? Essas coisas sempre caminham junto, né? Então, o contexto comportamental da higiene do sono é sempre muito importante, mas, curiosamente, diferente de outros problemas, por exemplo, ansiedade, depressão, que também podem causar alterações do sono, o tratamento da insônia no TDAH tende a responder muito melhor com intervenções mais seguras, do ponto de vista de medicação mesmo. Por exemplo? Por exemplo, melatonina. Então, assim, 2 grandes tratamentos de insônia no TDAH é a clonidina, que é um medicamento para pressão, curiosamente, mas que melhora muito o terror noturno, sonambulismo, agitação durante o sono e custa quase nada, é muito baratinho. E a melatonina propriamente dita, que enquanto outras pessoas, então, quadro de ansiedade, depressão, clinicamente a gente não vê tanto uma melhora, no TDAH é muito robusto. Então, a gente usa doses baixas de melatonina, indica a higiene do sono de forma segura, certinha e, consequentemente, o resultado geralmente é muito superior a outros problemas. Doses baixas, você está falando de quanto? Esse é um dado muito curioso, porque antigamente não tinha essa posologia em relação à melatonina, hoje já tem. Então, muitas pessoas, né, viajavam para fora do país e pegavam aquelas melatonina até de ursinho e estavam ingerindo doses cavalares de melatonina. Mas não resolve, porque quando você extrapola muita dose de um hormônio, o corpo entende que é para ele não produzir. Então, não funcionava, ele era quebrado pelo próprio organismo. Nossa. Pois é, isso a gente via demais, assim, o pessoal trazia e aí descobriu que eram doses muito altas. Hoje se sabe que é de 1 a 10 miligramas, doses geralmente bem menores do que o habitual. Tá, isso já é suficiente. Lógico que você vai ponderar altura, peso, enfim, tudo isso, mas geralmente é nessa média. Entre 3, 6, quase 90% dos casos funcionam, Tá. dose baixa. E quando a gente fala de saúde mental, né, a gente sempre fala da importância do sono, né, que a saúde mental ela começa pelo sono. Perfeito. Né, organizar o sono, a rotina do sono. Isso parece que cada vez é mais difícil das pessoas entenderem, porque a gente vive num mundo muito agitado, num mundo muito acelerado, globalizado, com muitas demandas, e realmente difícil você estar ali 9 horas pronto para dormir, né? Já tomou banho, já jantou, já conversou com a família. É difícil, no dia a dia é difícil. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa importância e o quanto isso não pode ser banalizado, ainda mais nos casos de autismo, né, que é o que a gente trabalha aqui, e aos próprios casos de TDAH também, porque tem a sua importância no dia seguinte. Com certeza, né? com certeza. Tem, do ponto de vista mais a curto prazo, eu acho que o TEA e o TDAH, eles são muito evidentes em relação à importância do sono. As teorias mais recentes, elas falam que quando se tem uma noite mal dormida, você leva 3, 7 dias para poder recuperar. Então, você imagina isso cronicamente, né? Quem tem insônia, problema de sono, não tem só um dia. Como a gente falou, tem 3, pelo menos 3 numa semana. Tem meses, né? Porque se ele demora para cada um dia mal dormido, ele demora
É 7 dias, é isso? 3 a 7. De 3 a 7, vamos pegar 4, vai. 4 dias, já demorou aí quase 15 dias, meio um mês, para se recuperar de uma noite, sendo que ele teve 3 na semana. Pois é. Ele passa uma vida, né? Já quando ele passa meses, ele passa anos assim. Pois é. E aí você tem, a curto prazo, um paciente com autismo fica irritado, ele fica muito mais agressivo, autolesivo, e com TDAH rendendo muito pior na escola, mais irritado também, mais hiperativo. Que também é muito curioso, né? Ele está muito cansado, e quanto mais cansado, mais o hiperativo fica. Então, é um paradoxo. Mas, e a teoria mais recente, que eu acho que é importante explicar em termos um pouco mais práticos, eu sempre brinco, né? Como se o sono fosse o faxineiro, tá lá limpando as toxinas que a gente acumulou durante o dia. E tem uma específica que está na moda até, que é o glutamato, que é o mesmo nome do Ajinomoto ali, mas é também um neurotransmissor. E ele está muito associado à gênese, à causa do autismo e do TDAH. E esse glutamato, em altas doses, ele é tóxico. E quando a gente dorme bem, ele é depurado, ele é limpado e excretado. Quando a gente dorme mal, ele se acumula em áreas cerebrais, que são as áreas, curiosamente, muito associadas ao TEA e TDAH. Então, o sono acaba sendo, tendo a curto, médio e longo prazo, desenvolvimento ou até sintomas mais de uma noite mal dormida, importantíssimo, né? Sim. Sobretudo em relação à questão de humor também, né? Com certeza. Porque o humor fica alterado. Então, pega um paciente TDAH, que tem como comorbidade TDAH, com nível de suporte, irritação, né? É um prejuízo muito grande no dia seguinte, né? E tem muito das famílias, assim, às vezes, por um contexto familiar cronicamente disfuncional, o normal da família já virou uma rotina ruim. E às vezes a mãe vem, acho que minha filha tem TDAH e tudo mais, mas será que tem mesmo, né? O sono está tão desregulado, às vezes é só isso. E às vezes a gente não consegue nem ver direito porque está tudo tão bagunçado, né? A gente precisa limpar um pouco o ambiente, as coisas terem um pouco mais de rotina. E é uma coisa cultural, né? Com certeza. É uma coisa cultural, né? É a parte mais difícil, mas tem que estar lá fazendo, senão... A gente tem que sempre estar alertando. A ciência aponta uma porcentagem para pacientes com TDAH que apresentam distúrbio do sono? Sim, tem estudos nacionais, tem estudos internacionais, mas a média é de 50% a 75%. Então é altíssimo. Bastante, hein? Tá. E quais são os critérios diagnósticos para o distúrbio do sono? A questão do distúrbio do sono, de forma geral, acaba sendo... a gente usa uma escala que se chama uma escala de Brown, que é basicamente o quanto que você está prejudicado no seu dia a dia por conta do sono. E isso envolve sintomas mais leves, como um bocejar, uma sonolência depois do almoço, que quase todos temos, até sintomas mais graves, como, por exemplo, durante uma atividade de alta intensidade, que exige um nível atencional forte, como dirigir um caminhão ou, por exemplo, operar uma máquina, em que naturalmente a gente estaria mais adrenalizado, né? Você consegue o famoso pescar, né? O sujeito ele pesca, ele dá aquelas cochiladinhas, mesmo em situações de grande estresse. Isso acaba sendo acabam sendo os sintomas basicamente de distúrbio do sono geral. E aí os específicos, né? Insônia, alterações da fase do sono, as parassonias, que são comportamentos e partes de comportamento mesmo, e também motoras durante um ciclo do sono mal regulado, tem seus critérios específicos. Perfeito. Então, de 50% a 70% é bastante gente. É a regra. É muita gente. E isso aumenta quando a gente fala em autismo ou não necessariamente? É curioso, assim, hoje em dia a gente já tem alguns estudos também que conseguem, por meio de machine learning, depurar essas variáveis. Como o TDAH e o TEA, eles coexistem muito frequentemente, e eles também são muito genéticos, é muito comum a gente ter um irmão TEA, outro irmão TDAH, ou alguém que tem os dois, e os pais também. Então essa rotina familiar fica muito bagunçada. Só que se sabe, sim, que dá para limpar a variável do TDAH, limpar a variável cultural, para poder ver quanto da insônia, de uma alteração do sono está atrelada ao TEA.
do TDAH é um pouco mais prevalente, 50% a 75%, enquanto que no TEA é um pouquinho menor, mas é bem comum também. Perfeito. A gente falou um pouquinho dos impactos do sono no dia a dia das pessoas, como alteração de humor, concentração, até, além do desempenho, até apetite, né? Mudança no apetite também, né? Ou para mais ou para menos. Tem mais alguma mudança que você acha significativa, que tem um impacto que é relevante a gente pontuar? A questão do sono, ele, infelizmente, talvez em termos globais até, né, mas eu posso falar com experiência no Brasil e São Paulo, acaba não sendo tão estimulado e perguntado pelos próprios profissionais, mas a gente sabe que a gente não pode tratar um paciente que tem uma ansiedade, por exemplo, leve, ou um quadro de TDAH leve, TEA, sem pensar no sono. E a gente não pode pensar numa mensuração de resposta clínica se ele estiver dormindo mal. Então, de nada adianta você usar uma medicação que ele vai se sentir mais focado e tudo mais, sendo que o problema base não está sendo tratado. Em relação a apetite, é a mesma coisa. A gente sabe que uma noite mal dormida, um sono REM cortado, aumenta sobremaneira os níveis de cortisol, que já é algo comum, um conhecimento comum, e o cortisol elevado aumenta níveis de estresse, aumenta obesidade, apneia e outros problemas relacionados ao sono propriamente dito, e ao TDAH, autismo, enfim. Giocondo, normalmente o sono REM, né, que é o sono mais profundo, que é o sono reparador, a gente tem que dormir quantas horas por noite estar nesse sono? Qual que é a média? Esse é um outro dado também super interessante, que eu sempre falo no consultório, porque, teoricamente, a gente precisa, em média, para a população convencional, 3 a 4 ciclos. E aí a grande questão, porque o próprio TDAH, o autismo, notadamente depressão e ansiedade, eles bagunçam muito com o tempo que demora para entrar nesse sono REM e o tempo de permanência. Perfeito. É a latência e a duração do ciclo. E aí, a maior importância de você usar, por exemplo, melatonina, por exemplo, trazodona, que são substâncias que muitas vezes o pessoal, até por um viés mercadológico, por serem baratas e acessíveis, acabam não usando e preferindo outros que causam problemas maiores, né, que pioram esse sono REM, mas em média 3 a 4, de 6 a 8 horas. É curioso porque em alguns pacientes com TDAH, sobretudo os hiperativos, a gente tem algo que a gente chama de dormidores curtos, que são pessoas que precisam de menos de 6 horas para dormir, que às vezes até se confundem com pacientes bipolares, né, pela redução do sono, mas que essa redução está ok, ele está bem. A grande questão é, dormiu X horas, acordou bem, está se sentindo bem, ok. Não está se sentindo bem, pode ser 6, 7, 8, 9 horas, que aí precisa investigar. A gente ouve muito, né, de pacientes TDAH que acordam com a sensação de estar cansados. Perfeito. Pacientes com ansiedade também. Então dormem, às vezes, 10 horas por noite e falam, nossa, eu dormiria mais e ainda assim acordo cansado. Uhum. É isso. Essa questão, o nome oficial é procrastinação do sono, né? Aquela sensação de que você acordou muitas vezes pior do que você foi dormir, com ressaca, olho pesado, dificuldade de sair da cama. Tem uma causa mais óbvia, que é basicamente o atraso da fase do sono, que é muito comum no TDAH, junto com a insônia, é o campeão das alterações de sono, que é basicamente, tem uma explicação até biológica atrás disso, que é a seguinte: quando o ser humano, basicamente, os hominídeos moravam em cavernas, precisava de alguém vigiando, até o pessoal adormecer. Esse pessoal que vigiava, geralmente, os estudos mostram que possivelmente eram os TDAH, né? Porque atrasava pouco. E tudo faz sentido, né? Porque ele ficava ali 1h30 a mais, 2 horas, aí depois fazia revisamento e tal. E esse 1h30, 2 horas que naturalmente as pessoas 10 e pouco já sentem um sono e conseguem dormir, no final das contas causa um débito. Então assim, foi dormir às 10, acordou às 7, temos 9 horas. Só que o TDAH ele vai dormir às 10, só que ele consegue dormir 1 da manhã. Ele dormiu 6 horas, teve uma alteração de 3 horas a menos.
Isso ao longo das semanas Sim. é brutal, pode impactar demais. Tem alguma correlação da prática de esportes à noite agitar mais do que de manhã? É bem estabelecida também. Geralmente tem exceções, mas cerca de 85% dos pacientes que têm TDAH, sobretudo hiperativo, e praticam atividade física à noite, geralmente piora o sono mesmo. Aumenta o nível de adrenalina, de cortisol e, consequentemente, eles ficam mais hiperativos. E aí, para o paciente que está aí, adolescente, a gente tem muito aqui, estuda de manhã, só consegue fazer uma atividade física às 5 horas da tarde. Já é um horário, não é 8 horas da noite, mas é um horário já tarde, né? Porque ele já tem o TDAH, já é adolescente, já vai querer dormir mais tarde. O ideal seria antecipar isso. Esse horário está ok, os estudos em relação a isso mostram que antes das 6, 7 horas está ok, não está ruim, só que para esse caso eu indicaria muito possivelmente a própria melatonina, porque por mais que o sujeito fique agitado, o corpo dele entenda que aquele é um horário de despertar e não de adormecer, ao você usar a melatonina e você trabalhar com a higiene do sono, você consegue reverter muito bem isso. Jocondo, me responde uma coisa, se é mito ou não. Pacientes com TDAH é comum que eles despertem mais ao entardecer? Então, das 5, 6 horas da tarde, parece que o cara está começando o dia. Né? A gente vê aqui os nossos pacientes com TDAH, eles estão indo embora saltitando. A mãe fala, nossa, ele precisa ficar o dobro aí, ele chega em casa elétrico. E, na verdade, a gente vê que é meio que um padrão desse perfil de paciente. Total, assim, é o famoso dorme tarde, acorda tarde, e aí vem a beleza, né, do tratamento individualizado, porque vai ter um que vai falar que, por mais que isso aconteça, ele colhe os benefícios de acordar mais cedo. Então, assim, esse é o ponto mais importante, de entender como cada um funciona, de tentar ajustar e individualizar as rotinas mesmo dentro de um contexto possível para as famílias, mas é muito comum mesmo. Tá. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre as 3 medicações que são mais usadas, né? Ritalina, Venvance e Concerta. Perfeito. Inclusive, tem muita gente usando Venvance para emagrecer aleatoriamente, né? Sim, infelizmente. Virou também nos Estados Unidos, principalmente, virou uma febre. Assim. Sim. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Claro. Qual que é a diferença dessas medicações? Quando que é mais indicada uma ou outra? Essa é mais indicada para predominantemente desatento ou não é esse o critério? Como é que funciona? Também, esse talvez no tratamento psiquiátrico do paciente com TDAH seja o mais importante, porque de fato a gente lembra das 3, lembra da Ritalina, lembra do Venvance, do Concerta. Eles têm uma diferença em relação à substância ativa e em relação à duração de cada composto. Mas, tanto no Brasil quanto, sobretudo, no Canadá, Estados Unidos, há uma série de compostos ali que tratam domínios do TDAH que não necessariamente são tão óbvios para a gente. Pensando nos 3 principais, a Ritalina ela foi desenvolvida na década de 50, então é um medicamento muito antigo, é o metilfenidato, e a gente divide os tratamentos em psicoestimulantes, que estimulam o sujeito, e não psicoestimulantes. A Ritalina, Concerta e Venvance fazem parte dos psicoestimulantes. Então, notadamente, vão ser mais importantes para paciente com desatenção. Esse é um fato. Os 3? Os 3. Tá. E aí a gente acaba individualizando o tratamento de acordo com a rotina. Então, se eu tenho, por exemplo, uma criança que tem 5 anos, 6 anos, 7 anos, e estuda de manhã, vai ser a Ritalina. Mas tem alguma atividade à tarde? Por enquanto, não. Então, uma Ritalina. Vai começar um curso, uma pela manhã, uma à tarde, porque tem uma duração de 4 horas em média. Isso é a longa duração também, né? Perfeito. Naqueles que se adaptam bem à Ritalina, mas, por exemplo, sentem um desconforto que é o efeito off, né? O efeito de retirada. Eu tomo, eu fico bem, mas na queda eu fico irritado, depressivo. Final do dia, né? Perfeito. Esses se beneficiam das medicações de duração longa, que tem o próprio metilfenidato, que é a Ritalina LA, que é como se fosse um Big Mac, 2 sanduichinhos de Ritalina, é liberado, depois libera o outro. E o Concerta, que é uma cápsula em que vai sendo degradado ao longo do tempo, e para isso a gente usa, sobretudo em pacientes que têm um perfil de metabolização um pouco diferenciado, às vezes pacientes até com bariátrica se beneficiam mais,
E o Venvance, ele é uma outra substância, ele é uma anfetamina, o composto chama lisdexanfetamina, e ele dura também suas 12, 14 horas, muitas vezes menos, então, teoricamente, 12, 14, na prática, umas 8, 10. E a gente acaba usando em pacientes também desatentos. E é aquela coisa, você falou do peso, né? Muitas vezes o TDAH ele tem compulsão alimentar, é uma comorbidade muito frequente. E o Venvance, de fato, é o primeiro tratamento, é padrão ouro de tratamento para compulsão alimentar, não à toa, porque está atrelado à impulsividade, contextos Sim. assim, que você pode trabalhar conjuntamente, ou seja, você alia o tempo de duração da medicação com os efeitos colaterais que você às vezes quer e às vezes não quer, um efeito colateral de supressão do apetite você quer num sujeito que está Sim. acima do peso e não quer num sujeito que está abaixo. O problema para estar acima do peso é a combinação perfeita, porque, né, trabalha o TDAH e como vem em secundário, vem a redução do peso. Agora, para pacientes muito já tem um perfil mais magrinho, é bem difícil, né? As famílias reclamam bastante, porque a criança praticamente não come. Sim. Ela come muito pouco e, assim, ela tá tão boa ali no desempenho acadêmico, tá mais focada, tá tudo ótimo, mas a alimentação realmente fica bem difícil, né? A gente vê isso no TEA, na comorbidade, porque já tem naturalmente a restrição alimentar, alterações. Isso. Então, isso pode piorar. A gente vê muito também em pessoas de alta performance. Às vezes o TDAH ele vem com pacientes de alta performance, que naturalmente são mais, tem um componente de bulimia, de anorexia importante. Inclusive tem um caso assim que é bem complicado e a pessoa só melhora com Venvance. Então, é aquela coisa, individualizar e saber dos riscos e pesar, né? Porque aí, nesse caso, se a pessoa tem diagnóstico de bulimia ou anorexia, tudo que ela quer é ficar magra, né? Exato. É um ganho secundário. E aí você reforça um transtorno para trabalhar o outro. Exato, é difícil mesmo. É difícil mesmo. Tá, bacana. Eu acho que deu para entender aí. E essas drogas, elas viciam, não viciam? Porque tem aquela máxima de você só precisa tomar durante a semana, você não precisa tomar de final de semana, nem férias. Essa questão também é uma grande dúvida, né, que em inglês é drug holiday, né, se usa todo dia, férias da medicação. Se usa só quando precisa, quem tem TDAH 24 horas por dia. Tem várias escolas que definem isso, mas eu acho que a melhor forma é individualizar mesmo. Assim. Na prática, eu acabo pedindo para as famílias não usarem quando não há necessidade, final de semana, 1 ou 2 dias, e particularmente eu acho que acaba criando menos tolerância e dependência, consequentemente, se você escolhe 1 ou 2 dias na semana para não usar a medicação. O potencial de vício e dependência, né, ele existe, tanto que é tarja preta, é controlado, e eu diria que em criança ele é muito menor do que em adulto. Criança geralmente é fornecido pelos pais, a criança subjetivamente ela não entende o benefício que a medicação vai trazer, então o potencial de dependência é bem menor em crianças e adolescentes do que em adultos. Em adulto existe e não é tão incomum, sobretudo com Venvance, eu tenho essa experiência. Perfeito. A gente falou um pouquinho sobre as práticas de higiene do sono. Vamos falar um pouquinho, retomar quais são as práticas, para o pessoal que está ouvindo a gente saber, né? Higiene do sono, mas eles falaram, mas o que é? Vamos falar um pouquinho. Esse também é muito importante, essa questão, porque muitas vezes fica um tema como se todo mundo soubesse e não fica bem objetivo, né? A higiene do sono, basicamente, é uma série de práticas, de comportamentos que a pessoa e sua família adquirem para proporcionar um meio, um local e uma experiência do sono que favoreça e aumente a chance dela ter um contexto de sono muito mais eficaz. Em relação a questões físicas, a gente tem que, o ideal é que temos, que o nosso ambiente de dormir seja um ambiente calmo, escuro, com poucos estímulos sensoriais. Isso a gente também tem que trabalhar junto às famílias, porque é comum o TDAH, não só o TEA, mas também o TDAH ter alterações sensoriais. Então, alguns não gostam de calor, por outro lado, outros são friorentos. Então, você tentar entender como é essa dinâmica, construir um quarto, um ambiente separado
dos afazeres. Então, cama é feita para dormir, não para brincar, para poder fazer outras coisas. Mexer no celular. Perfeito. Evitar telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Se possível, filtro de luz azul, que hoje em dia tem em qualquer aplicativo no celular. A associação Filtro de luz azul onde? No celular? tem no celular. Se você vai em configurações ali, você consegue colocar... Que muitos celulares hoje vêm como night shift, um modo night shift. Ele já automaticamente, quando passa mais 6, 7 horas, ele vai filtrando a luz azul, porque essa luz azul, o que acontece? Ela quebra a melatonina. Então, o seu corpo produz a melatonina, ela vai lá, quebra, para poder entender que, na verdade, é o raiar do sol, e não está adormecendo. E outras questões também. Mas isso só à noite, né? Só à no dia noite. de sono. Perfeito, perfeito. Evitar comer muito próximo de dormir, 3 horas pelo menos. Doces, né? Evitar doce, que aumenta a agitação. Evitar café depois das 5 horas da tarde. Não só café, né? Mas no Brasil a gente consome muito chá verde, com alimentos com cafeína. Atividade física, se possível, até umas 5, 6 horas. No máximo, né? Exato. Uma outra coisa que eu vejo uma resposta absurdamente boa são os loopings de hábito. Então, assim, isso qualquer vovó nossa já orientava, né? Lê um livro, conversa com a esposa, com o marido, ouve um rádio, alguma coisa assim, se possível analógico, tudo bem analógico. Então, assim, vai ler um livro no Kindle, tem aquele Kindle Paperwhite, que funciona bem, vai ler um livro, pode ser o físico mesmo e tal. Então, essas rotinas que são gatilhos de associação, então, eu tomo meu chazinho de camomila, vou dormir. Eu converso com a minha esposa, meia hora depois a gente está dormindo. Isso mostrou que tem um dos maiores benefícios para a higiene do sono. Então, você construir rotinas, looping de hábito saudável, leitura é um dos melhores, porque você, além de aprender e de melhorar a memória, melhora o sono também e é relativamente barato. Então, isso é importante. É basicamente isso, assim, esses hábitos fazem com que você, com o passar do tempo, né, a gente não precisa ser também tão exagerado de achar que o sujeito que está dormindo 1, 2 horas da manhã vai dormir 10 horas da noite para o dia, mas a gente sabe que a cada semana, se você puder antecipar meia hora, já está ótimo. É fácil de fazer e dá conta. É isso. Acho que isso é importante, né? O sujeito saber, ou a família, né, se for no caso de criança, que a gente não vai conseguir dar uma que ele consiga dormir às 9. Mas vai ser 00:30, na outra semana vai ser 00:00, Perfeito. vai ser 11:30, vai ser às 11. A gente vai aproximando, né? O que a gente chama de aproximação sucessiva. A gente vai aproximando o comportamento que a gente quer. E lógico, né, quando a casa toda está mais silenciada. Né, não ser uma casa onde as pessoas falam alto, ou se falam, não ter que se controlar um pouquinho mais, né, desligar a TV, enfim, desligar a Alexa, sei lá qual o dispositivo que usam, mas ter esse movimento um pouco mais, se tem algum membro da casa que chega mais tarde, não fazer aquela, né, aquela confusão na hora que chega, né, ser um pouco mais discreto, porque a higiene do sono, a pessoa que passa por essa dificuldade de dormir, ela sofre muito. Mas a boa notícia é que os familiares, eles podem ajudar demais. Muito, muito. Né? Muitas vezes os familiares não têm noção do quanto eles podem ajudar. Então, espero que esse episódio seja bem esclarecedor para saber que a gente pode fazer alguma coisa, né, para os nossos filhos, para os nossos maridos ou esposas, que a gente tem como ajudar nesse dia a dia. Né? Claro, claro. Que eu ia te perguntar, além dessa prática de higiene do sono, tem alguma outra prática? Você falou melatonina, higiene do sono, prática de atividade física, você falou também. Alguma outra coisa que ajude nessa questão do sono? Tem uma que às vezes é esquecida, mas é a questão de acordar ao mesmo horário, né? Por mais que seja sofrido na primeira semana, e é curioso como às vezes a gente consegue fazer isso nas férias, né? Então, vou acordar todo dia, estou na praia, 6, 7 horas, você consegue dar conta de acordar, mas se puder manter, por mais cansado que fique, isso é bom, e evitar o cochilo. Então, indo nessa questão da higiene do sono, o horário de acordar, por mais que você vá dormir 2, 3, 4 horas da manhã, é mais importante do que o horário que você vai dormir, porque naturalmente você vai criando um cansaço e sanando esse débito, e aí é um ponto.
Outra questão é o diagnóstico preciso, né? Então, além dessas substâncias, né, a própria melatonina e tal, muitas vezes tem patologias específicas do sono, temos até médicos especialistas em transtornos do sono, que vai ser essencial. Por exemplo, uma que eu particularmente gosto muito de investigar, que é comum demais no Brasil, é a apneia. Então, você vê a síndrome da apneia obstrutiva do sono cada vez mais frequente em crianças, adolescentes, e muitas vezes o tratamento é usar máscara, redução de peso. Eu acho que o diagnóstico preciso de qual transtorno talvez seja a questão mais importante para a gente. Perfeito. Então, uma dica aí para você que está ouvindo a gente é o que vai determinar, um dos fatores mais importantes que vai determinar a sua qualidade de sono é a hora que você acorda. Então, essa dica eu acho que é uma dica fundamental para você regularizar a sua boa noite de sono e trabalhar as questões de distúrbio do sono. Perfeito. Né? Cono, foi muito interessante esse bate-papo. Obrigada, aprendi um monte de coisas legais. Que bom. E eu acho que esse tema é um tema muito aplicável, né? Porque todo mundo tem alguma questão na hora de dormir, né? Ou dorme muito, eu queria dormir menos, eu durmo muitas horas, ou eu durmo muito, mas acordo cansado, ou eu durmo pouco, é suficiente, queria dormir um pouco mais. Enfim, então acho que foi um episódio aí bem esclarecedor. Muito obrigada. Gostei também, muito obrigado. Tem mais alguma... O que você gostaria de deixar aí de comentários sobre novos estudos ou avanços em relação ao TDAH e distúrbio do sono? Tem algo que você queira deixar aí que está sendo pesquisado ou não? Eu acho que talvez a mensagem mais importante seja de toda vez que você ou um familiar tem a suspeita diagnóstico do TDAH, se atentar que ele não vem sozinho. Então não vai vir só o TDAH, é virtualmente impossível. Vai vir uma ansiedade, uma depressão e também uma alteração do sono. Muito possivelmente, como a gente falou, quase 75%. Diante disso, uma investigação, um aprofundamento diagnóstico com terapia comportamental, com exames, às vezes até como polissonografia, dormir no hospital, pode fornecer dicas valiosas e fáceis para que você possa direcionar melhor o tratamento e melhorar muito a qualidade de vida. Perfeito. Obrigada, Giocono, mais uma vez. Obrigado a você, foi um prazer. Muito bom. Pessoal, terminamos aqui mais um episódio do Formário Talks e dessa vez fechamos com chave de ouro, falando sobre TDAH e distúrbios do sono. Várias novidades, muito conteúdo interessante. Espero que vocês compartilhem, que vocês possam assistir nos nossos canais, no nosso Instagram, no YouTube, na Deezer, Spotify, TikTok, Facebook, tá bom? Espero que vocês gostem bastante. Até mais!